Olá, oitavo ano, sejam todos bem-vindos a uma aula de Geografia com o professor Felipe. Iremos abranger agora os blocos regionais do continente americano, porém antes, quero aqui olhar com vocês no planeta Terra, onde está o continente americano. Vamos falar um pouquinho dele. Eu sei que a gente já viu isso anteriormente em outras aulas, mas é sempre importante a gente revisar este continente que é gigantesco, não é o maior de todos, porém tem algumas particularidades. É um continente que pela Europa, né, é um continente novo, encontrado aí no século XVI pelos espanhóis, né? E vamos lá. Aqui nesta parte nós temos a América do Norte, que pega o Canadá, toda esta região, a Groenlândia, que além de ser, apesar de ser um país que pertence à Dinamarca, uma ilha dinamarquesa, ela compreende aqui o território da América do Norte. Mais abaixo temos os Estados Unidos, compreende a parte continental, o Alasca e aqui no oceano o Havaí. Mais abaixo temos o México, que compreende os três países da América do Norte. Temos aqui América Central, temos a América Central Insular, que é a parte das ilhas, tá? Muitas ilhas compreendem a América Central. Pequenos países em países maiores, como Cuba, por exemplo, uma ilha gigantesca. Outra ilha que é dividida em dois países, que é a República Dominicana e o Haiti, e outros países menores. E temos a América Central continental, compreendendo aqui o Panamá, Nicarágua, países como Guatemala, Belize e, por fim, o continente aqui na América do Sul, compreende o país Brasil, onde nós vivemos, e todos os países adjacentes, vizinhos ao Brasil, Colômbia, Peru, e dois países que não fazem fronteiras com o Brasil, que é o Equador, e aqui embaixo o Chile, não tão menos importante, que é este país aqui. Os outros países, o Brasil faz fronteira, e aqui temos a América do Sul. América do Sul, América Central e América do Norte. Agora vamos para o tema da nossa aula. Então, os blocos regionais do continente americano, que temos que levar em consideração, América do Norte, América Central e América do Sul, porque elas possuem características semelhantes. Então, leia atentamente a manchete de um trecho de notícia publicada na Isto É um jornal muito importante para o Brasil, lá no dia 1º de julho de 2020. Com a USMCA, a América do Norte começa uma nova era de livre comércio. A América do Norte inicia uma nova era do livre comércio nesta quarta-feira, dia 1º, com a entrada em vigor da TMEC e a USMCA, com as siglas em espanhol e inglês, respectivamente, porque abrange os México, Estados Unidos e Canadá. Também está longe de eliminar todos os atritos entre os três países, cujas economias que somam 27% do PIB mundial. Inclusive, os Estados Unidos têm um grande peso nisso. Tornam-se interdependentes há mais de 2 décadas. O sucessor do NAFTA, sigla em inglês, que está em vigor desde 94, continua abarcando o mercado de quase meio bilhão de consumidores, com fluxo comercial de 1,2 trilhões em 2019. Agora, pessoal, observe os elementos da imagem. Esta imagem está mostrando uma fronteira. E esta fronteira é uma das fronteiras mais curiosas do mundo, porque abrange duas realidades muito diferentes que nós podemos voltar aqui no mapa e mostrar para vocês que é esta fronteira aqui. Essa fronteira, né, divide uma das maiores economias do mundo, né, inclusive a maior, que ninguém se compara ao PIB desse país chamado Estados Unidos, com outro país latino-americano chamado México. Essa fronteira, né, que está aqui na cor amarela, compreende esta foto aqui.
que vocês veem, né? O que nós podemos ver aqui de interessante? Um muro. E muro, ele tem uma representatividade muito grande, porque já houve outra parte da história que se construiu um muro para dividir o mundo ao meio, né? Que foi o Muro de Berlim. E dessa vez, né? Nesta era, neste século, temos uma nova construção de um muro chamado Fronteira dos Estados Unidos e México. Vamos analisar e discutir os pequenos grupos e relações econômicas sociais entre o México, Estados Unidos e Canadá, país que compõe a USMCA, com base na notícia fornecida da imagem associada. Por quê? Existe um muro que separa os Estados Unidos e o México e um bloco econômico que compreende Estados Unidos, México e Canadá. Por que o México tem que ser separado por um muro, mesmo ele estando dentro de um bloco econômico que envolve os três países? O que a gente pode compreender deste fato? Existe um bloco econômico que envolve os três países, porém, na prática, o México é separado por um muro pelos Estados Unidos. Vocês sabem que a construção deste muro não foi pelo governo do México, mas sim pelo governo americano. A globalização e os blocos regionais. A globalização é uma representação que já está no mundo há alguns séculos, começando desde a época do Renascimento até hoje. Falamos que o mundo é globalizado a partir do Renascimento, quando acaba a Idade Medieval e começa o Renascimento, começam-se as relações internacionais com as grandes navegações e outros fatores históricos que dizem as inter-relações entre os continentes de uma forma mais precisa. No percurso da aprendizagem do 8º ano, você já conheceu os aspectos importantes do processo de globalização, que envolvem o fluxo de materiais entre os continentes, né, pessoas, bens e mercadorias. Hoje é possível conectar todos os continentes por fluxos logísticos e materiais, que são informações, dados e capital, que hoje nós conseguimos, por exemplo, se acontece algum desastre natural no Japão, nós conseguimos ver isso ao vivo. As informações chegam até nós de maneira assustadoramente rápida. Entre países de diferentes regiões do mundo. Esta compreensão é a globalização. A globalização também contribui para a expansão das relações comerciais entre todos os países. E, já resumindo e já adiantando, essas relações comerciais é feita em forma de blocos econômicos, porque é muito mais fácil eu me juntar com outros países com os mesmos interesses e formar os blocos do que trabalhar de forma individual, que pode aí dar uma certa desvantagem para os países. Então, alguns países, para fortalecer a sua economia e garantir as vantagens das negociações, firmaram compromissos e acordos regionais com países que têm fronteiras entre si e com outros países, formando os blocos regionais. Então, devido à localização geográfica, devido à localização geográfica entre Estados Unidos, México e Canadá, por estarem no mesmo quadrante da América do Norte, é muito mais fácil eles fazerem acordos comerciais entre si. Os blocos regionais são alianças formadas por países, geralmente vizinhos, ou pertencentes de uma mesma região. Seria muito improvável países se relacionarem em grandes alianças, sendo que fiquem em continentes diferentes. Isso não ficaria muito viável. Que buscam estreitar e fortalecer a cooperação. A palavra cooperação significa o quê? Um cooperando com o outro em diversos aspectos, incluindo os âmbitos econômicos, político, social e cultural. Essa estratégia tem se mostrado eficaz para o processo de globalização, para ampliar as relações entre os países participantes e fortalecer tanto as suas economias quanto a qualidade de vida das populações envolvidas. O objetivo sempre é econômico, grana, dinheiro, né? E aí temos alguns exemplos de blocos econômicos pertencentes ao continente americano e ao mundo.
né? Porque aqui temos aqui a União Europeia, o CARICOM, a LADI, Mercosul e o SMCA, que é o que a gente acabou de ver. Os níveis de integração dos blocos regionais. Um bloco tem a possibilidade de passar por alguns níveis de integração. Primeiramente, o primeiro passo é a circulação de produtos, que nas fronteiras pode-se passar sem impostos, então permitir a circulação livre de produtos e a cobrança de taxas. Então, o produto sai do Canadá, pode entrar nos Estados Unidos sem taxa e também dos Estados Unidos ao México sem taxa. Eu já fui à Cidade do México no ano de 2018 e eu percebi que a Cidade do México, mesmo sendo uma característica cultural totalmente diferente dos Estados Unidos, porque é América Latina, colonização espanhola, tinha muitos produtos americanos, muitas instituições, lojas americanas, o café do estilo americano, estava bem americanizada a cidade do México, proveniente do que? Das relações internacionais entre os países. A taxa única, que é a cobrança de uma taxa única para os países que não fazem parte do bloco. Então, se eu for vender para países que não formam o bloco, eu tenho uma taxa única de exportação. Exemplos, blocos da União Europeia e a ASEAN. Circulação de pessoas, permite livre circulação de pessoas no país do bloco, mas os Estados Unidos não permite a entrada de mexicanos em seu território sem visto. Inclusive, o México é excluído dessa relação. Mas isso acontece no Mercosul. Por exemplo, todos os brasileiros têm direito à entrada e saída dos países pertencentes ao Mercosul de uma forma mais livre e menos burocrática. E uma moeda única em alguns casos, como exemplo a União Europeia, que tem uma moeda chamada euro, que é a criação de uma moeda única para a criação do Banco Central Único. Então temos aqui o Mercosul como circulação de produtos sem taxa, a União Europeia também com taxa única, circulação de pessoas de maneira livre entre a União Europeia, a Comunidade Andina das Nações, que aqui poderia ser também o Mercosul, e uma moeda única que acontece lá na União Europeia. O Acordo de Livre Comércio da América do Norte existia aí desde 1992 e estabelecido em 94 com os seguintes objetivos. Então, abrange aos países da América do Norte, eliminar as barreiras ao comércio e facilitar a circulação transfronteiriça de bens, serviços e investimentos. O México, mesmo sendo um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, tem uma agricultura muito diversificada, minérios também, grandes quantidades de minérios, então é interessante para o Canadá e os Estados Unidos fazer negócios com o México. Promover condições de concorrência leal da zona de livre comércio, aumentar as oportunidades de investimentos, inclusive o México levou muitas vantagens a pertencer a este bloco para que haja melhora na sua infraestrutura. Inclusive o México passa por terremotos e problemas geológicos graves, então ter investimento na infraestrutura é importantíssimo para o país, proporcionando a proteção e aplicação adequadas e eficazes de direitos de propriedade intelectual, inclusive as universidades e parte de pesquisa, estabelecer um quadro para uma maior cooperação trilateral, regional, multilateral para expandir e melhorar os benefícios deste acordo. Então, o objetivo dos países realmente é melhorar suas economias. A USMCA entrou em vigor em 1º de julho de 2020, substituindo o NAFTA. Ok? O NAFTA ele foi extinto a partir desta data. O NAFTA, a livre circulação de bens, serviços e investimento, representou um marco histórico na integração regional entre os 3 países. Olha que legal, os containers, né? Os containers eles têm muita representatividade na exportação. Todos os produtos são exportados de forma de containers nos navios e aviões. Então, o marco histórico da integração regional, promovendo a facilitação do comércio dos Estados Unidos, Canadá e México. O acordo, visava principalmente a livre circulação de bens e serviços, como produtos agrícolas, como algodão e milho,
têxteis, automóveis e suas peças, e contemplou diferentes setores, incluindo setores financeiros, como turismo, transporte, telecomunicações. Facilitou a transferência da tecnologia entre os países membros, impulsionando inovação e produtividade. O México se destacou bastante em sua economia, inclusive a Claro é mexicana. Então, o México desenvolveu bastante empresas nas telecomunicações. A livre circulação de pessoas, a livre circulação de pessoas não estava inclusa nos objetivos do NAFTA. Então, continuava as restrições de circulação de pessoas entre o México e os Estados Unidos. Não teve jeito, né? E como resultado, a fronteira entre os dois países permanece fortemente vigiada por autoridades policiais e apresenta barreiras físicas como o muro que as separa. Por quê? Não é só os mexicanos que pretendem atravessar a fronteira, mas todo o continente americano utiliza o México como país final para se fazer uma imigração ilegal para os Estados Unidos, que vocês já sabem, tem pessoas que arriscam a vida para atravessar essa fronteira, muitos falecem, muitos morrem ou são presos por conta dessa travessia entre o México e os Estados Unidos. O Acordo México-Estados Unidos, que é o SMCA, é um novo acordo entre os Estados Unidos, México e Canadá, criado para substituir o antigo NAFTA e entrou em vigor em 2020. Vou colocar aqui para vocês um vídeo. O que é o ClickUp? O ClickUp é um software de produtividade. Deixa eu passar essa propagandinha. Tudo que você precisa. Em Washington, o presidente americano assinou um novo acordo comercial entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. O pacto substitui o NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio que entrou em vigor em 1994. Depois de passar pelas aprovações de México e Estados Unidos, e agora falta o parlamento canadense aprovar o acordo. O governo de Justin Trudeau já sinalizou que vai aprovar o substituto do NAFTA. Durante a assinatura, Trump explicou que o pacto é mais justo e recíproco para todos. Serão criadas novas vagas de trabalho, além das já existentes, atualização das atuais regras e mecanismos para a proteção e propriedade intelectual. Tudo isso no texto assinado pelo presidente americano. Cerca de 400 convidados participaram da cerimônia na Casa Branca. Então, pessoal, aí foi o acordo assinado aí pelos Estados Unidos, representados aí pelo Donald Trump, que beneficia aí os três países e o início deste bloco econômico. Então, em 2017, teve aqui uma linha, né, uma linha do tempo, que quais são os objetivos desta aliança entre esses países. Vocês podem dar um pause para ler todos esses excertos, esses pequenos textos, para vocês entenderem quais são os objetivos. Pode dar um pause. E a USMCA e o interesse dos Estados Unidos. Provavelmente aqui tem uma representação das tensões, né, entre os Estados Unidos e o México, que não mudou, e está até hoje, por conta que o México é uma representação da América Latina. E os Estados Unidos e o Canadá, representação da América anglo-saxônica. Alguns líderes americanos, principalmente durante a administração de Donald Trump, argumentam que o NAFTA beneficiava mais o México e o Canadá do que os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos criou um novo bloco para que reveja essas diferenciações. Em geral, alegavam que o acordo resultava numa perda de empregos americanos em setores como manufatura, especialmente o setor automotivo, e agricultura, devido à migração de empresas para o México em busca de mão de obra mais barata. Olha só o que a gente pode ver deste texto. O México, por ser um país latino-americano, é muito importante para que as empresas americanas e canadenses estejam instaladas no México, por conta da mão de obra barata, por conta do peso mexicano como a moeda local, ser um câmbio baixo e não precisar ter muitas despesas aí com mão de obra cara, né? Como os Estados Unidos é dólar e o Canadá também. Quando eu fui visitar o Canadá, agora que eu estou associando os assuntos, o Canadá trabalha com muitos produtos agrícolas mexicanos, inclusive aves também. A maioria desses produtos que estão nos supermercados canadenses vem do México. Por quê? O México tem um clima quente
e o Canadá é um clima frio. Não é possível o Canadá ter fazendas agrícolas por conta que a temperatura lá é abaixo de zero. Então, o Canadá depende da agricultura mexicana para alimentar a população canadense. Olha como é importante a inter-relação entre os países. Só que a gente nota que quem é rico são os países como Estados Unidos e Canadá, e o México fica sendo como o quê? O quintal mais barato que os dois países utilizam para enriquecer. As empresas do México têm em busca de mão de obra mais barata. O USMCA foi criado em parte para resolver essas preocupações dos Estados Unidos com o NAFTA. O objetivo era renegociar o acordo original para torná-lo mais justo para os trabalhadores americanos e proteger as empresas americanas com a concorrência estrangeira como protecionismo. Então, os Estados Unidos, primeiramente, viu seus interesses econômicos sendo deturpados. Então, com a criação, como ele tem uma soberania econômica real entre o continente e o mundo, eles foram lá e conseguiram criar um outro bloco econômico que os beneficiava um pouco melhor. Então, vamos fazer um exercício? Eu vou deixar no Google Sala de Aula esse exercício também junto com o vídeo, para que vocês façam a seguinte tarefa. Siga as instruções do professor e pesquisa pelo menos 2 impactos associados à transição do NAFTA pelo MSCA. Então, vocês vão fazer uma comparação do antigo bloco para o novo bloco e vão ver pelo menos 2 impactos associados a essa transição. Então, eu vou deixar a pergunta no Google Sala de Aula e vai valer como OIA. Então, as possíveis respostas, a modernização de regras do comércio digital, como músicas, filmes, divulgação de dados e de propriedade intelectual. Isso daqui, gente, vou deixar aqui de uma maneira de consulta, mas essa seria a resposta da pesquisa que a gente iria fazer. O MSCA, o USMCA, vantagens e desvantagens. Quais são? Então, os Estados Unidos. Quais foram as vantagens para os Estados Unidos? Maior conteúdo regional, 75% dos veículos automotivos promovendo a produção local, aumento de salário mínimo dos trabalhadores do setor automotivo, prestações robustas de propriedade intelectual e comércio digital, regras ambientais e trabalhistas mais rigorosas. E as desvantagens é o aumento de custos para as empresas devido às novas exigências salariais e de conteúdo regional. Para o México, aumento dos salários no setor automotivo, melhorando as condições de vida dos trabalhadores, acesso contínuo às mercadorias dos Estados Unidos e Canadá. Quais foram as desvantagens para o México? Foi a possível perda de competitividade devido aos custos mais altos de produção, necessidade de adaptações para as leis trabalhistas e ambientais para cumprir os novos requisitos. O Canadá. Continuidade do acesso de mercadorias dos Estados Unidos e México, regras ambientais e trabalhistas que ajudam a manter altos padrões dos canadenses. Desvantagens são possíveis aumentos aos custos devido às exigências salariais do setor automotivo, complexidade na adaptação de novas regras ambientais e trabalhistas. Então, temos uma reportagem aqui. Salários mexicanos mais altos preocupam planos de realocação de empresas. Então, é uma reportagem, vocês podem dar um pause para vocês lerem, para vocês verem quais as conclusões que vocês retiram deste texto. Temos aqui, vamos assistir o vídeo primeiramente. Acordo para substituir o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio. Meses de negociação, Estados Unidos e Canadá assinaram um acordo para substituir o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que havia sido posto em xeque pelo governo norte-americano. O novo Tratado de Livre Comércio também inclui o México. Não é mais NAFTA. A partir de agora é Acordo Estados Unidos-México-Canadá. Diante disso, os países conseguiram evitar o colapso da zona comercial entre as 3 nações, por onde circulam 1 trilhão e 200 bilhões de dólares por ano.
As negociações terminaram à meia-noite do domingo, no último minuto, e foram consideradas uma grande vitória para a agenda comercial de Trump. O acordo deve ser assinado no final de novembro, mas depois disso ainda tem que ser aprovado pelo Congresso norte-americano. O objetivo de Trump é diminuir o saldo negativo comercial dos Estados Unidos. Por exemplo, será mais difícil para a indústria automotiva fabricar carros baratos no México. Mas as negociações não deram conta de resolver a questão das tarifas sobre o aço e o alumínio. O Canadá continuará tendo que pagar para exportar o produto ao mercado norte-americano. Trump disse que este é o mais equilibrado e moderno acordo comercial da história dos Estados Unidos. Mas durante a coletiva não poupou parceiros comerciais. Quando perguntado sobre as trocas com a Índia, ele afirmou que o país cobra tarifas muito altas e criticou também o Brasil. Disse que as empresas brasileiras tratam o país injustamente. Então, vocês viram ali o primeiro-ministro canadense, o Donald Trump, que é o presidente na época americano, e o presidente do México fazendo as suas negociações e vendo aí suas vantagens e desvantagens do bloco. Então, o que aprendemos hoje? A origem do NAFTA, as motivações para a transição do NAFTA para o SMCA, as alterações em diversos setores a partir de 2020, os interesses dos Estados Unidos no estabelecimento da USMCA e as vantagens e desvantagens para os países membros. Espero que todos tenham compreendido a aula. Muito obrigado e até a próxima.